defensor dos mais pobres e humildes. Viraram assaltantes de aposentados. Como é que um governo desse vai dizer, não, eu sou defensor dos mais pobres, assaltante de aposentados? Os que mais foram roubados foram exatamente os aposentados rurais. O Brasil hoje só falta perder para a África do Sul. Só isso. No G20 ele não existe. Ele é caudatário de tudo. Então, será possível que nós brasileiros não estamos entendendo que a ausência de um líder, tá certo, no comando de um país, tirar o Brasil dessa situação ridícula que ele vive? Eu vivi 10 anos da ditadura, mas conheço a história. Exatamente. Você conhece a história. E você sabe de uma coisa só. Ficar reesquentando esse mesmo processo. O senhor é muito pragmático e conhecedor. Você vai ser um presidente banana, Yuri? Não, um presidente acho banana? que eu não vou ser presidente. Mas... Um presidente amorfo? Vocês estão levando aí numa tese muito, tadinho, não sei o quê e tal. Tadinho, com o armamento que eles usam. Ninguém está falando tadinho, ela não falou tadinho, não foi essa a pergunta, governador. A que ponto chegou essa complacência com o crime no Brasil? Não, complacência não, eu só perguntei se... Pessoal, eu quero deixar essa entrevista sensacional. Esses jornalistas aí do Roda Viva pensaram que iam enquadrar o Ronaldo Caiado, mas infelizmente quebraram a cara, porque o Ronaldo Caiado passou por cima deles igual um trator que está arando terra. Eu quero deixar essa entrevista aqui para vocês, porque eles pensaram que iam fazer Ronaldo Caiado de bobo. Eles pensaram que ia fazer um circo e o Ronaldo Caiado ia ser o palhaço. Se enganaram completamente, porque Ronaldo Caiado expôs a verdade, falando do Lula, falando do roubo do INSS, falando que eles eram coniventes com a criminalidade, ou seja, passando a mão na cabeça de bandido, porque em um momento a jornalista quis dizer que os policiais estavam agindo com muita veemência em cima dos bandidos, e o Ronaldo Caiado simplesmente desceu a lenha. Quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir. Vejam só essa entrevista que eu tenho certeza que vai valer a pena. Separei os melhores momentos aqui para vocês. Vamos aproveitar esse vídeo agora, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E bora para o vídeo agora. O senhor deu uma entrevista defendendo abertamente a ideia de uma anistia para os condenados no 8 de janeiro, caso o senhor chegue à presidência. O senhor disse que concederia essa anistia. Queria entender, baseado em que o senhor faz essa proposta, e se isso não demonstra uma certa contradição, porque logo depois dos atos o senhor os condenou veementemente, foi a Brasília naquela convocação do presidente Lula, chegou até a oferecer os presídios de Goiás, caso fosse necessário abrigar alguns daqueles presos. Por isso aí, exatamente, pela ausência do presidente, pela incompetência da presidência. Se eu estivesse na presidência da República, você acha que Baderneiro ia quebrar o Congresso Nacional? Não sei. É omissão da presidência. Você está no comando do país. Tá certo? Naquele momento, tinha que ser tratado na forma da lei. Agora, não pode, de maneira alguma, Vera, nós ficarmos 2 anos e 6 meses sem discutir outro assunto no Brasil. A economia cada vez mais indo aí para um desequilíbrio completo do ponto de vista fiscal, tá certo? Você vê o país aí totalmente à deriva, você vê um presidente que perdeu a paixão por governar. Então, quer dizer, tudo isso, tá certo? É em decorrência da omissão da presidência da República. Mas voltando... Uma pessoa no governo, só para terminar, uma pessoa no governo, tá certo? Com o comando da presidência da República, como eu, governador do estado, eu sou o responsável. Não posso querer jogar a culpa em outro. Eu relatei isso num programa de televisão e disse, gente, vamos buscar rapidamente a história. Juscelino Kubitschek, aí sim sofreu um atentado de golpe, sim, chamado Aragarças e Jacareacanga, onde aí a parte da aeronáutica brasileira se rebelou para derrubá-lo do poder. Tá certo? Aí ele disse, olha, deixa eu trabalhar, gente, deixa eu construir Brasília, desenvolver o Brasil, tá certo? E vamos trabalhar em paz. Ou seja, um fato concreto. Ou seja, este ponto aí deve ter a reprimenda, já estão lá com 2 anos e 6 meses. Estender mais a prisão de baderneiros. Eu vivi no Congresso Nacional, invadiram a Câmara, invadiram o Senado, destruíram o Ministério da Fazenda, o INCRA, o Itamaraty, os pontos de pedágio no Brasil. Você não viu ninguém ser preso.
Por que a omissão do presidente Lula justificaria uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas? Já tem 2 anos e 6 meses, só se discute isso. Ninguém suporta mais. Então eu disse, e repito aqui, o primeiro ato, eu eleito presidente da República, vai ser exatamente assinar a anistia a todos. A partir de agora, vamos discutir um outro momento na vida política nacional. Chega desse assunto, e se o Supremo julgar que isso é inconstitucional, não estaria diante de um impasse institucional? Não, tem só a prerrogativa do presidente, tá certo? O que nós precisamos ter no Brasil é uma coisa só, saber qual regime é realmente o sistema político brasileiro. Qual é que é? É presidencialismo ou não é presidencialismo? E o próprio presidente disse em campanha que, olha, vou fazer um governo de pacificação. Vou construir um governo de equilíbrio para que a gente possa trazer a paz e chegue de radicalismo. O que você viu até hoje? Só tem isso. O senhor está falando de anistia ampla e restrita. Num caso específico, o MC Pose do Rodo, o senhor fez um vídeo dizendo que se fosse em Goiás, ele não teria sido solto, o senhor não teria respeitado a decisão da Justiça. O senhor não acha que esse discurso extremado pode alimentar ainda mais a polarização, que é justamente o que as pesquisas mostram, que o brasileiro está cansado? Não. O extremado foi a ação do juiz. O extremado foi a ação do juiz, Débora. O senhor disse que não cumpriria uma decisão da Justiça. Como é que uma pessoa que se intitula... Presta atenção. Mas a questão é que é a decisão da Justiça, que o senhor disse que não cumpriria. Gosta ou não... Não é porque ele seja um juiz que ele é Deus. Que ele é dono da verdade. Agora, presta atenção. Uma pessoa que se intitula como membro ativo de uma facção criminosa Comando Vermelho. Presta atenção, que é visto nos shows portando pistola e dando tiro de fuzil. Ora, então quer dizer que o juiz diz, olha, mas as condições da prisão, isso ou aquilo, ele deve ser solto. O que é que você transmite para seu filho? Mas a questão não é o que se o senhor concorda ou não. O senhor disse que não teria cumprido uma decisão da Justiça. Cumprir ou não uma decisão da Justiça. O senhor pode não ter gostado, mas o juiz mandou soltá-lo. Eu teria pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que prendesse esse juiz. Certo? Eu pediria a ele. Igual o caso aqui de São Paulo. Não teve um juiz aqui que teve um avião preso aí, porque os policiais entraram no avião, aí ele mandou soltar o bandido com 400 quilos de cocaína. Será possível que nós vamos, tá certo, achar isso normal? A pretexto de pacificar o país, o senhor estaria tomando uma das medidas mais drásticas, que é justamente anular uma decisão judicial. Isso não é uma contradição, porque pacificar o país, em geral, tende a seguir as instituições e as decisões judiciais. Thaís, você acha que pacificar o Brasil é viver como está hoje? Bom, mas é uma questão política. Mas vem cá, mas a decisão política, o que a Constituição dá ao presidente? Eu não estou infringindo ninguém. Eu tenho a minha prerrogativa. A prerrogativa é de presidente da República. Eu exerço ela na inteireza dela. A prerrogativa minha, a decisão minha. Eu não estou escondendo isso para tomar a decisão dia 1º de janeiro de 2027. Tá certo? Eu estou dizendo que eu, presidente da República, com a prerrogativa que a Constituição me dá, eu assinarei o ato de anistia imediatamente. O primeiro ato meu será exatamente isso. Quer dizer, a partir de agora, vamos cuidar da educação, da segurança, que o Brasil está tomado pelas facções, bandido hoje ocupando o país inteiro, vamos cuidar da saúde do nosso país, vamos cuidar das pessoas que estão na condição de pobreza, extrema pobreza, vamos cortar juros, vamos botar o pessoal para trabalhar. Então, quer dizer, essa tese não dá mais. Ninguém suporta mais isso. As pessoas estão lá 2 anos e 6 meses, tá certo? E até hoje, o que está sendo resolvido? Nada. O que é que se discute no Brasil? Nada. Você não discute mais nada. Presta atenção, gente. Vamos ser realistas em relação a isso, certo? O Brasil, quando fez a composição do BRICS, o Brasil estava ali, tá certo? Depois da China. O Brasil hoje só falta perder para a África do Sul. Só isso. No G20, ele não existe. Ele é acordatar de tudo. Então, será possível que nós, brasileiros, não estamos entendendo que a ausência de um líder
tá certo? No comando de um país, tirar o Brasil dessa situação ridícula que ele vive. E o Congresso conseguiu avançar com um projeto de anistia justamente porque não tem pacificação em relação a esse assunto. Esse assunto é bastante polêmico. Veja bem, mas isso é uma decisão do presidente, entende? Então, quer dizer, se eu for eleito, a pessoa está sabendo exatamente que o Caiado é eleito presidente da República, o meu primeiro ato vai ser exatamente anistiá-lo. Então não tem surpresa. Eu estou me colocando aqui com clareza como eu vou fazer. Eu não vou admitir mais aquilo, chega, isso já cansou. O senhor houve ou não tentativa de golpe, governador? O senhor acha Se houve ou não? Sim, o ex-presidente Bolsonaro tentou ou não dar um golpe? Não se governa, jovem, na subjetividade. Governa-se em fatos concretos. Subjetivo é muita coisa, certo? Agora, qual é o fato concreto? Então, este fato já tem 2 anos e 6 meses. Não dá mais para você ficar esperando isso aí. E o Brasil parado discutindo anistia, discutindo penalizar essas pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro e desenhar uma situação que não tem outra pauta para o Brasil que não seja essa. E assim será meu governo. Anistia ampla, geral e restrita concederei a todos. Ponto final. Isso é proposta de candidato a presidente da República. O cidadão que votar em mim não vai ter surpresa alguma. Ele sabe exatamente que chegando no dia 1º eu vou fazer isso. É o primeiro ato que eu vou fazer. Mas eu, como presidente, como candidato a presidente, eu tenho que ter posições claras. O que mata a classe política brasileira é essa tese, essa conversa melíflua. Eu não sei, quem sabe, talvez, vou ver, eu não sei o quê. Não, para governar o país, se é presidencialismo, você tem que assumir a posição. Então, qual é a posição do senhor? A posição minha será exatamente anistiar todos no dia 1º de janeiro. Mas o Bolsonaro tem cobrado declarações públicas. O senhor acha que ele é inocente? Ele tem cobrado isso do senhor, dos outros governadores? Anistia concede isso, a condição. Essa é a condição de se anistiar. Tá certo? As suas convicções, que é a minha, tá certo? É de dizer, olha, o momento do Brasil não é mais para ser dividido. Chega, tá certo? Então, este é o país hoje que nós estamos vendo a deriva. O presidente perdeu a vontade de governar, perdeu a paixão de governar, perdeu o interesse de governar. As crises maiores vai para o exterior. Eu governei 4 anos no meu governo sem nunca ter saído do estado de Goiás. O máximo que eu ia era Brasília. O crime hoje está invadindo as autoridades. A pessoa não tem 2 coisas: coragem de enfrentar o crime e conivência com o crime. Diga, Yuri. E depois vem dar uma de defensor de direitos humanos. Não tem defensor de direito humano algum. Aquele ali está defendendo a propina que está lastrando cada vez mais para calar essas pessoas. Governador, essa é a verdade. Diga, Yuri. Boa noite. O senhor, pela essa primeira rodada aqui de respostas do senhor, o senhor tem exposto ou explicitado ainda mais uma característica que é a sua da mão firme, de como o senhor governa, isso está claro. Um mês atrás, dia 5 de maio, o senhor participou de um evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, aqui em São Paulo, que o senhor falou que o presidencialismo está destruído no Brasil. Sim. Como é que o senhor vai ser esse presidente que o senhor fala que vai ser mão firme contra o crime, colocando agenda, permitindo anistia e não ter nenhum problema com o Supremo, se o presidencialismo está destruído? Lógico. Se não tem presidente... Mas é só por isso que o presidencialismo está destruído? Porque quando já falou que o presidencialismo estava destruído, era porque o Congresso tinha tomado muito poder com as emendas parlamentares. Presta atenção. Quem faz o cargo, tá certo? É o homem que está, ou a mulher, seja lá quem for, é que faz o cargo. Não, são as leis e a Constituição, né? Você vai ser fácil assim? Você vai ser um presidente banana, Yuri? Não, um presidente acho banana? que eu não vou ser presidente. Mas... Um presidente amorfo, que não tem nem sal, nem doce, nem nada. Presidente dieta de cardíaco, é isso, Yuri? Você não sabe o que é? O que é que você está? O que você está sentado nessa cadeira para quê? Mas você não é presidente da República? Você tem que chamar o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União e ter a maturidade de sentar com eles e discutir os problemas nacionais. Não é mandar recadinho para um, recadinho para outro, não. É frente a frente, tá certo? Nas horas mais difíceis,
tá certo? Eu tive a coragem, tá certo, de ter sido o primeiro governador do país a baixar o decreto de isolamento social no Covid. Primeiro teve coragem de lançar isso. Foi o Ronaldo Caiado. Então, as posições são claras, tá certo? Eu sou médico, sou cirurgião, eu tenho que cuidar de vidas, salvar vidas. Agora, o presidencialismo não admite a pessoa amorfa, aquele cidadão que você não sabe o que ele é, tá certo? É uma viúva porcina sem tecido. Então não dá para você governar com esse tipo de comando de governo. Se a centro-direita perder, tá certo, o governo em 2026, nós estamos em marcha batida para uma venezuelização em todas as ações do governo federal. Todas. Podemos discutir isso depois. Se um candidato da centro-direita ganhar as eleições, ele precisa mostrar para que veio. E para isso, ele não pode, hora alguma, minuto algum, dia algum, pensar na possibilidade de ele ser candidato à reeleição. As medidas dele têm que ser medidas para poder resgatar um país, tá certo, que vem sendo duramente punido por corrupção, pela violência, por incompetência, por conivência, tá certo? Isso tudo tem que ser medidas duras por quem tem a autoridade moral. Porque se quem chega lá for preposto de alguém ou porta-voz, tá certo, daqueles que o elegeram não à vontade popular, ele não vai governar. Eu sou o mais longevo opositor ao PT no Brasil, que nunca claudiquei. Tá certo? Eu sempre tive uma posição muito clara na minha vida, de princípios. Eu, quando defendia livre iniciativa, economia de mercado, direito de propriedade, ninguém teve coragem de defender. Eu vim defender aqui. Aqui, ó, Roda Viva deu a mim, em 1986, a oportunidade de debater esse assunto. 1986, eu tinha 36 anos de idade. Eu vim aqui debater esse assunto. E olha, é isso que é a beleza da democracia, tá certo? É você expor as suas ideias. Ora, ao ex-presidente Bolsonaro, cabe a ele as decisões dele. Tem que respeitar a decisão de foro pessoal dele. Se ele vai levar a eleição dele até como o Lula levou, tá certo? É uma decisão de ordem pessoal dele. A mim, como pretenso candidato, como pré-candidato a presidente da República, o que eu fiz? Dia 4 de abril, fui em Salvador, lancei minha pré-campanha e estou andando pelo Brasil. Então, eu nunca fui candidato apadrinhado, nem nunca fui candidato de barra de saia de ninguém, tá certo? Eu sou uma pessoa que eu, a vida toda enfrentei a política, tenho humildade, tá certo? Perdi uma eleição em 89 para presidente, perdi uma eleição em 94 para governador e, no entanto, acumulei 6 vitórias no Congresso, 2 vitórias no primeiro turno para governador do Estado. Então, eu sou uma pessoa que eu respeito as regras democráticas, respeito a legislação eleitoral e entendo que no primeiro turno poderão surgir vários candidatos, certo? Provavelmente, com o Lula desintegrando como está desintegrando, tá certo? Mas muitos candidatos também não mostram uma direita dividida? Sim, mas é por isso que tem primeiro turno, Débora, certo? Senão você encerraria o primeiro turno. É um governo que deixou de fazer e negou todas as suas bandeiras. Como é que alguém vai chegar hoje? Não, mas eu sou o defensor da reforma agrária. Não fez nada, você só fez construir favelas rurais. Quer fazer reforma agrária? Vai lá em Goiás, vou mostrar como é que tem feito. Os que eles deixaram lá favelado, que eu estou construindo irrigação, pontes, rodovias, qualidade de renda e tudo mais. Agora, de repente, não, eu sou defensor dos mais pobres e humildes. Viraram assaltantes de aposentados. Como é que um governo desse vai dizer, não, eu sou defensor dos mais pobres, assaltante de aposentados? Os que mais foram roubados foram exatamente os aposentados rurais. Então, mas a visão que a gente tem no Congresso é que o Congresso fala, bom, as emendas estão ali ao serviço do SEDUT. Essas coisas elas não podem ser negociadas a ponto de causar constrangimento a um presidente da República.
Você não pode ser figurativo. Então, nesse caso, o senhor está do lado do Lula. Você não pode ser igual está lá. Então, tudo bem. A crise está... Aqui está um problema tributário grave. O governo está metendo os pés pela mão, deve mais do que... Cada dia só aumenta a carga tributária, só quer arrecadar mais, só quer gastar mais. E o presidente está passeando na França. Pronto. É isso que quer o Brasil? O senhor deve ter visto na semana passada o governador Zema disse para a Folha de São Paulo, quer dizer, ele colocou em dúvida a ditadura militar. Foi uma questão de estudiosos, de interpretação, não soube dizer se teve ou não ditadura militar no Brasil. Qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, se você quer saber, eu não sei se você naquela época, não sei a sua idade naquela época. Mas... Eu vivi 10 anos da ditadura, mas conheço a história. Exatamente, Você conhece a história. E você sabe de uma coisa só, ficar reesquentando esse mesmo processo, tá certo? De um movimento que existiu, onde teve uma circunstância ali, especificamente com uma irresponsabilidade de Jânio Quadros, tá certo? De achar que seria conclamado para votar pelos braços do povo, tá certo? Que deixa na mão de um Jean Goulart, que era um homem fraco, tá certo? Comandado por um Brizola, que era um homem que tinha uma capacidade de discursar, tinha um carisma especial com aquele tipo gaúcho de falar as coisas, tá certo? Que a partir daí resolveu quebrar toda a ordem nacional. Em Goiás, eu sou o estado com menor desmatamento, eu sou o único estado no país que pago por serviço ambiental, coisa que a lei exige federal, o governo federal nunca pagou um centavo. O Ronaldo Caiado paga em Goiás. Se você deixar a sua propriedade lá sem desmatar, a área que você pode desmatar, eu lhe pago R$ 490 por hectare. Se tiver uma nascente de água, eu te pago R$ 680 hectare por ano. Todo ano eu lhe pago serviço ambiental. O Cerrado não está salvo, né, governador? O Cerrado não está salvo, né? Não, o Cerrado está salvo, sim, porque todo ele está preservado, o que a lei determina dos 20%. Mais aquilo que é a região de áreas de preservação permanente, que são nas nascentes e beira de rios. Está preservado, sim, senhora. Governador. E é o único país no mundo que deixa o seu patrimônio 20%. Uma colega sua, há pouco dia eu fui entrevistado aqui num jornal, aqui em São Paulo. Cheguei lá, Vera, para ser entrevistado. Olha, governador, espera um pouco, porque a repórter não vai poder vir, eu vou arrumar um outro repórter para entrevistar o senhor, porque ela vinha de bicicleta, aí roubaram a bicicleta dela, roubaram o notebook dela, roubaram o celular dela e ela foi para a delegacia. Aí um colega seu do lado virou para a roda e falou assim, poxa, mas ela também deu moleza. Veja como é que está ficando a cabeça do brasileiro. A repórter tem o direito de andar onde ela quiser. Você anda em Goiânia, minha filha, do jeito que você quiser. Você anda 2 horas da madrugada, 4, 5 da manhã. Peraí que a gente já está derivando para vários assuntos. De celular aqui, anda em qualquer lugar, no estado de Goiás, o setor rural, o setor urbano, aonde você quiser, você anda com tudo que você tem, como você está aí, ninguém vai lhe admoestar. Então tem que falar com o Tarcísio, com Então, essa é a diferença. De repente, a população está dizendo, mas ela deu moleza. Então, quer dizer que ela tem que sair num carro blindado para ir até ao jornal. Um presidente chama a Gleisi Hoffmann para ser a ministra da interlocução política. Não quer governar o país. Bom, mas os líderes Não, o maior opositor ao Haddad era a Gleisi. Mas os líderes da Câmara e do Senado falam que a relação melhorou depois que ela tomou posse. Ela o quê? Os líderes na Câmara e no Senado dizem que a relação com o governo melhorou depois que a Gleisi tomou posse, inclusive o próprio líder do PL, partido do Bolsonaro. Bom, olha, eu posso te dizer, Thaís, eu convivi com ela na Câmara e no Senado, tá certo? Ela nunca foi conciliadora, hora alguma, tá certo? Jamais ela foi conciliadora. Ela, pelo contrário, ela não sabe conviver em grupo. Ou a vontade dela prevalece, ou ela explode a base do governo dela. Ela era líder do governo, ela fomentava a discórdia. Ela foi a pessoa que desmoralizou o Haddad logo no começo. O gasto público hoje do governo, 41% do gasto público hoje é taxa de juros e
parcelas. 41% do que se gasta em toda a arrecadação. E o Brasil bateu o recorde esse ano em arrecadação. Goiás, que é o estado que o senhor governa pelo segundo mandato, é o terceiro estado com maior número de mortes causadas pela polícia. E os estudiosos já têm um consenso na literatura mundial que uma das melhores maneiras de combater a letalidade policial é a câmera na farda do policial em operação. Eu queria entender se o que o senhor está querendo dizer basicamente é a polícia está funcionando, matando ou não matando, está funcionando, eu não preciso mexer com isso. É esse o raciocínio? Raciocínio bem. O que a Folha de São Paulo deu agora? Goiás conseguiu, nesses últimos anos, chegar a mais de 50% de diminuição da taxa. No último ano, 33%. Então, não estou falando no achismo. Estou dizendo para você a pesquisa da Folha de São Paulo. Você pode buscar aí. Então, não tem essa tese que você levantou. Então, não existe. Eu não levantei uma tese. Não, exatamente, não. A tese, porque a pesquisa da Folha de São Paulo mostra o contrário. Eu tenho 1000 homens na inteligência, tenho os batalhões os mais preparados para todas as ocasiões. Roubo de carro, roubo de banco. Nunca teve roubo de banco, nunca teve sequestro, nunca teve novo cangaço, nunca teve invasão de terra. Não tem nada no estado de Goiás, tá certo? Agora, presta atenção, o que é o reflexo disso? Olha bem, eu tenho o IDEB, que é o primeiro do Brasil. Eu sou a melhor educação do país, eu sou. Os jovens chegavam no colégio antigamente e diziam, eu sou faccionado, status. Eu sou faccionado. Matavam professores e professoras no entorno de Brasília. A cidade de Valparaíso era a cidade mais violenta do Brasil. Você está entrando na cidade, um outdoor na entrada. Vai lá hoje, você anda a hora que você quiser, dia, noite, onde você quiser. Come em qualquer restaurante, abre, vai para qualquer barzinho às 4 horas da manhã. A letalidade policial se justifica com esses segurança índices. Pública, tá certo? Você causa uma tranquilidade, não tem espaço para o crime. Ninguém vai reverenciar o crime. Ninguém vai estar subordinado ao crime. Você está vendo as pessoas hoje se vangloriarem. Eu sou batizado pelo Comando Vermelho. Eu sou cobatizado pelo PCC. Isto aí é que está destruindo o país, minha filha. Não é. Agora você vai botar a câmera para depois você, lá no estúdiozinho bonito, calmo, tranquilo, no ar-condicionado, aí você vai botar a câmera, como é que foi o enfrentamento com o bandido. Ele com a arma .50, que nem a polícia tem, e você enfrentando ele no habitat dele. Não, mas você não falou para ele mãos ao alto? Você não falou para ele que tudo e qualquer fato que ele falasse seria contra ele no momento de ser julgado? Olha, isso é historinha, tá certo? Isso é história, tá certo? Ou você tem um Estado e a sua força de segurança é capaz de dar segurança para a população, ou senão vocês vão ver esse Brasil ser venezuelado rápido. Vocês estão levando aí numa tese muito, tadinho, não sei o quê e tal. Tadinho, com o armamento que eles usam. Ninguém está falando tadinho, ela não falou tadinho, hoje. Não foi essa a pergunta, governador. A que ponto chegou essa complacência com o crime no Brasil? Não, complacência não, eu só perguntei se a letalidade policial é justificada pelos índices de segurança do Estado, governador. Não é possível, aconteceu um problema. O pobre coitado do policial hoje não tem coragem nem de chegar na casa dele. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender como fazer de 2 a 5 mil através da internet e viver de renda aqui na internet, na plataforma do YouTube, eu deixei um link lá no primeiro comentário fixado com aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo como você viver da internet assim como eu vivo, produzindo conteúdo, trazendo notícias na internet e rentabilizando mensalmente. Aí você diz, mas eu não sei como funciona. Clica no link que lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo. E se você implementar o que está ensinando naquela aula ali, eu tenho certeza que você vai ter resultados. Se você não acredita, clica no link. A aula é totalmente gratuita, você não vai pagar nada. Você vai compreender como funciona o passo a passo e ganhar mensalmente na internet. Eu já fui CLT, já trabalhei para os outros, já trabalhei de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da noite, cansativo. Hoje eu estou vivendo da internet e você pode viver também.
Se você quiser apenas complementar como renda extra, tudo bem. Mas se você quiser viver da internet, isso é totalmente possível. Depende de você. Então clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula, que é totalmente gratuita. Pessoal, Ronaldo Caiado é sensacional. Vocês viram aí? Ele foi para essa entrevista aí no Roda Viva e ele foi muito claro. Parece que ser verdadeiro hoje em dia é um absurdo, é errado. Se você for mentiroso, levar propostas mentirosas, parece que é mais aceito. Eu perdi as contas de quantas vezes ele afirmou e reafirmou, dizendo que ia dar anistia àquelas pessoas do 8 de janeiro. E eles dizendo, não, mas isso é inconstitucional, o senhor vai contra a justiça. E ele dizendo, eu vou assumir a minha prerrogativa de presidente. Não existe presidente nesse país. O presidente que está aí é um boneco, é um faz de conta, é um homem que só sabe gastar dinheiro, viajar e afundar o Brasil. Essa aqui é a realidade. E ele disse, eu vou trazer o presidencialismo. Ou seja, na minha opinião, ele se demonstrou um homem de firmeza, um homem de veemência, de caráter, porque ele é, de resultados, porque ele tem entregado resultados no seu estado, e é um ótimo nome para representar a direita. Se tem chance, se vai ter viabilidade, não sei. Mas tá aí. Um dos nomes, na minha opinião, melhor para representar um presidente aqui no Brasil se chama Ronaldo Caiado. Bolsonaro está respondendo esses processos, ninguém sabe se ele vai disputar. Não sabemos quem ele vai indicar no seu lugar. Então, qualquer um que for contra o Lula no segundo turno, não tem jeito, nós vamos votar, nós da direita, nós que queremos tirar o Lula. Porque até a maioria dos esquerdistas estão com raiva do Lula por causa do desgoverno. Você vê, não tem enfrentamento à criminalidade, porque que absurdo aconteceu. Ele trouxe esse relato do MC Pose. É inacreditável. Como é que pode eles soltarem uma pessoa que está ligada diretamente ao erro? Soltaram, o juiz soltou. É inacreditável. Em contrapartida, prenderam um humorista a 8 anos de prisão e 1 milhão e cacetada de multa. Que país é esse que nós estamos vivendo, onde o criminoso ele recebe uma sentença favorável e a pessoa que trabalha com humor recebe uma sentença condenatória? As coisas estão se invertendo, está muito claro. E nós vemos que o presidente que aí está é conivente. Ele é conivente com a criminalidade. Ele ganhou, levantou a bandeira de que ia pacificar o Brasil, mas qual é a pacificação que nós estamos vendo? Nenhuma. Aí vem esses jornalistas militantes dizendo contra a anistia. Todos esses jornalistas militantes são contra a anistia. É inacreditável. E o Ronaldo Caiado com contundência dizendo, a primeira coisa que eu vou fazer no dia 1º, se eu ganhar, primeira coisa, eu vou assinar lá meus papéis como presidente, e a segunda coisa, eu vou dar anistia ampla e restrita para todo mundo. Ele deixou muito claro. E ele teve que repetir isso não sei quantas vezes. Parece que não entrava na cabeça deles. Essa Vera Magalhães, de instante em instante atrapalhando, de instante em instante cortando o raciocínio dele, de instante em instante querendo... mas ele não deixa nem ele terminar o raciocínio. Veja só como é a esquerda. Eles não gostam da verdade. Eu me pergunto como a pessoa pode ser complacente com o erro e com o crime. Porque você viu aquela pergunta daquela jornalista no final? Mas, governador, nós vimos que no seu estado a letalidade, né? Aí o governador jogou na cara dela, minha filha. O policial tem medo de chegar em casa. O policial vai enfrentar a bandidagem bem preparada no seu território, bem equipado, com um armamento muito mais sofisticado do que o da polícia.
Aí você quer que a polícia chegue lá e diga, mãos ao alto, se rendam, senão qualquer coisa que vocês falar vai ser usado contra vocês. Está de brincadeira, né? Então, era para essa jornalista, ao invés dos policiais ir lá resolver, ela tinha que ir na frente para ensinar e resolver no lugar deles. Eles não tá no momento do policial, não é eles que tá naquele clima pesado. Os policiais também é ser humano, é pai de família, são ser humano, eles precisam, eles trabalham para ganhar o pão. Eles não trabalham porque é o maior prazer. Não, eles precisam ganhar o pão, eles estão ali colocando a vida deles em risco. Aí vem esses jornalistas militantes, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não pode. O policial não pode revidar contra o bandido. O bandido não quer saber de conversa, não. Se ele vê o policial, ele não pensa duas vezes, ele vai meter fogo. É assim que eles agem. O policial não. O policial tem que parar para pensar, tem que chamar o bandido, mãos ao alto. Isso é conversa. Isso não funciona aqui no Brasil. Isso não funciona aqui no Brasil. É por isso que quando se fala em El Salvador, Bukele, ninguém da esquerda gosta dele. Porque já vem logo aquela conversa, não, os direitos humanos, peraí, direitos humanos para quem está fora da lei, direitos humanos para quem sequestrou, tirou a vida de não sei quantas pessoas, direitos humanos para quem deixa as pessoas refém, tem que ter direitos humanos para essas pessoas. E aquelas mães que perderam os filhos, hein? E os filhos que perderam os pais, como é que fica? Não tem direitos humanos para essas pessoas não, né? Ninguém pensa neles. Né? O bandido tem que ser tratado com maior carinho, com maior respeito, mas o cidadão que agora está sozinho, perdeu a esposa, o esposo, os filhos, os pais, aí não tem direitos humanos para essas pessoas. É muita hipocrisia da esquerda. É triste e lamentável. Nós precisamos de um presidente de verdade. Esse país ele só vai entrar nos trilhos se aqui no Brasil tiver 8 anos de um governo sério, de direita, um perfil do Ronaldo Caiado. Na minha opinião, se Bolsonaro não vir, se o nome que ele colocar não for viável, Ronaldo Caiado, para mim, é a melhor opção. Então, quis trazer esse vídeo aqui para vocês, com esses comentários, para mostrar também a hipocrisia do Roda Viva, porque ali é uma roda de esquerdistas, é uma roda onde a pessoa fica no meio e os leões ficam de lado. Infelizmente, essa é a triste realidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.